Hoje eu vou ensinar para vocês uma mistura com extrato de própolis e alguns óleos essenciais que são excelentes para turbinar a imunidade, prevenir e tratar gripes e resfriados. É uma mistura que eu uso na minha casa com a minha família quando estão com tempo frio, tá? Quando eles vão se expor ao tempo frio, para a gente evitar, né, que haja adoecimento, principalmente em relação a doenças de vias aéreas superiores, tá? Para isso, eu vou usar um frasco de um própolis antigo, a misturinha está até aqui ainda, a mistura que eu faço está acabando, então eu vou preparar outra aqui junto com vocês. Aí eu abro esse frasco de própolis e coloco uma mistura de óleos essenciais. Os óleos essenciais que eu uso, eu vou deixar escritos aqui embaixo na descrição, tá? Esse óleo aqui é um óleo de canela. O óleo de canela, ele aquece, né? Ele aquece o nosso corpo. E na visão da medicina chinesa, a gente precisa proteger o nosso corpo contra a invasão de vento frio. A invasão de vento frio, ela carrega fatores patogênicos externos, né? Então, as viroses, elas podem ser, sim, desencadeadas pela invasão de vento frio. Outra coisa que pode ser desencadeada pela invasão de vento frio, que esse óleo essencial aqui de canela, ele pode evitar, é o torcicolo. Às vezes as pessoas se expõem a um vento frio e tem uma dor no pescoço, e quando você se mantém aquecido, você consegue evitar. Então, eu vou pingar aqui, ó, 2 gotinhas do óleo essencial de canela, que é cássia, 2 gotinhas de óleo de canela. O outro óleo que eu uso é o cravo. O cravo, ele, além de aquecer também, ele também funciona como antiviral e antibiótico, tá? Ele é um excelente antibiótico. Então, ele nos ajuda também na prevenção e no tratamento das infecções. 2 gotinhas. O óleo de limão siciliano, que é um óleo que ele ajuda a melhorar o humor, ele ajuda a estimular o sistema imune, ele também ajuda a fazer um detox do nosso organismo, tá? Então eu vou botar aqui, ó, 4 gotas de óleo essencial de limão siciliano. O outro óleo que eu adoro também, que é ótimo para infecções de garganta, para prevenir, para manter o nosso corpo aquecido e protegido, é o óleo de gengibre. Então eu vou colocar aqui, ó. Ele é mais espesso, então ele demora um pouco mais de tempo para cair. 2 gotinhas do óleo essencial de gengibre e um óleo que ajuda muito a abrir as vias aéreas e a melhorar a capacidade pulmonar, é o óleo de hortelã-pimenta, ou peppermint. Então eu vou colocar 2 gotinhas também, ele cai fácil. Caíram 3. Não tem problema cair em 3 gotas, tá? Então aí o que eu vou misturar aqui dentro? Eu gosto de colocar um pouquinho de mel também, tá? Então a gente pode colocar um pouquinho de mel, porque o mel também estimula o sistema imune e ajuda a prevenir infecções. E eu vou usar um extrato de própolis alcoólico, tá? Esse extrato de própolis aqui, ele tem 25% de concentração, tá? Eu sempre procuro um extrato de própolis mais concentrado para poder fazer essa mistura. Então, eu vou colocar aqui o extrato de própolis. Vou deixar um espacinho para depois eu colocar o mel, tá? Ó, deixei um dedinho para depois colocar o mel. E aí eu vou agitar. Sempre a gente precisa agitar antes de usar essa mistura, tá bom? Sempre agitar antes de usar. Agitar. Aí como que eu faço para dar para os meus filhos, né? Lembrando que os meus filhos, eles são maiores de 6 anos. Alguns dos óleos que estão aqui dentro, como por exemplo a canela, ela pode ser irritativa da pele e das mucosas. Só que a concentração que tem aqui é bastante pequena, porque esse frasco ele tem 30 ml e nós colocamos, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11 gotas, porque caíram 2 gotas de óleo de menta. 11 gotas dá aproximadamente meio ml de óleo essencial, tá? Então quando eu vou usar, eu coloco aqui, ó, 5 gotinhas dessa mistura num copo ou numa xicrinha. Eu gosto dessa xicrinha porque ela é escura e ela é de vidro. Então, o própolis e os óleos essenciais, eles podem escurecer, às vezes, um vidro que seja mais claro, tá? Então, eu uso essa xicrinha completa com água e as crianças bebem depois do café da manhã. Por que depois do café da manhã? Porque tanto o própolis como alguns desses óleos essenciais, como, por exemplo, o cravo e a canela, eles podem irritar a mucosa gástrica. Então, é melhor que a gente faça a ingestão após uma refeição. Ó, eu completei a mistura com mel, tá? E coloquei água na xicrinha. E aí, depois que a gente coloca água, a gente pode beber.
Você pode beber água depois, né? Porque o gosto não é muito bom, mas o mel ajuda a esconder o gosto do própolis e dos óleos essenciais, então facilita para crianças. Essa mistura que eu fiz vai dar um pouco menos de 2% de óleos essenciais. Mas eu preciso mostrar uma coisa para vocês que é bastante importante. Eu separei 3 livros aqui para mostrar algumas referências e peguei o óleo de canela porque ele é um dos mais irritativos desses que nós usamos aqui. Nesse livro ele está dizendo aqui as contraindicações e ele traz para a gente não utilizar esse óleo em crianças menores de 5 anos e nem em mulheres grávidas, tá? Além disso, ele fala que a gente não pode ultrapassar uma concentração de 10%, porque ele é cáustico para a pele e para as mucosas. Ou seja, essa concentração que nós fizemos num total de óleo essencial menor do que 2% é segura, porém, não é indicada a utilização por mulheres grávidas e nem por crianças abaixo de 5 anos, tá? Nesse outro livro aqui, ele já diz que a gente pode diluir uma gota em 100 ml de líquido ou de uma cápsula gelatinosa. Esse livro é esse daqui, tá? E ele não diz nada sobre contraindicação do uso em crianças, ok? E um terceiro livro, que é esse livro, ele fala aqui que a canela ela pode ser utilizada por crianças maiores de 6 anos, que não deve ser utilizada também por grávidas, ok? Então, você pode usar essa mistura de óleos essenciais com própolis e mel para crianças acima de 5 ou 6 anos, ok? Eu uso 5 gotas, mas você pode iniciar com 1 ou 2 gotas por dia. Lembrando que os óleos essenciais, eles são extremamente concentrados, então a gente sempre tem que começar com uma ingestão da menor quantidade possível. Outra coisa, sobre a ingestão, né? Todos esses livros, eles liberam todos esses óleos essenciais para ingestão, mas aqui no Brasil, a gente tem a Anvisa, né, que é o nosso órgão regulador, e geralmente os frascos, eu trouxe até dois frascos de óleos essenciais, que são o mesmo óleo, né, é o limão siciliano, e num frasco de 15 ml, ele não é liberado para ingestão. E já no frasco de 5 ml, ele vem dizendo aroma natural de limão siciliano. Então, esse frasco de 5 ml, ele é liberado para ingestão. Qual que é a diferença? Na verdade, o óleo que tem nesse frasco é o mesmo óleo que tem nesse frasco. Porém, a Anvisa, ela só libera a comercialização de aroma natural em frascos de 5 ml. Então, isso é simplesmente uma burocracia. Eu trouxe um outro frasco aqui, ó, esse frasco, esse óleo, essa marca, ela não é comercializada aqui no Brasil. E ela tem bem dizendo aqui, ó, que pode ser ingerido, tá vendo? Tá escrito que pode ser ingerido lá nos Estados Unidos, tá? Essa marca é liberada pelo FDA americano para ingestão num frasco de 15 ml, tá? Então, essas questões do que pode ser ingerido e não pode ser ingerido, a gente precisa ter alguma cautela, tá? Principalmente quando a gente vai indicar para algum paciente. Em falar em paciente, eu preciso me apresentar, né? Meu nome é Ingrid Teixeira, eu sou médica, sou pediatra, aromaterapeuta, trabalho também com medicina integrativa, com medicina chinesa e homeopatia e suplementação, enfim. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho do que eu uso no meu dia a dia com a minha família, né? Então, eu utilizo essa mistura, eu dou para os meus filhos, para o meu marido, para os meus pais e isso é utilizado sempre no inverno, tá? Nos momentos em que a gente está com muito frio, quando a gente vai se expor ao vento, a gente vai sair de casa para a gente ficar protegido contra a invasão de fatores patogênicos externos, então a gente faz a utilização dessa mistura. Se você gostou, eu conto com o seu like e a sua inscrição, porque toda semana a gente tem um vídeo novo sobre medicina natural para ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida de forma natural.